Boa noite. Boa noite. Fachin nega pedido de Lula para evitar prisão e manda para o plenário do Supremo. Tribunal de Porto Alegre pode mandar o ex-presidente cumprir a pena de 12 anos. Condenado em segunda instância na Lava Jato, irmão de José Dirceu vai para a cadeia. O ex-ministro ainda aguarda em liberdade vigiada o julgamento dos recursos. Temer manda a Polícia Federal investigar o aumento da gasolina nos postos. Para o presidente, existe uma quase agressão ao consumidor. Vacinação de emergência contra a febre amarela amanhã na Zona Sul de São Paulo. Parques fechados e imóveis nebulizados. O motivo é a morte de um sagui em área urbana. Nos blocos de carnaval, mulheres usam tatuagem contra assédio. Financiamento coletivo na internet multiplica a mensagem: não é não. Esperança de paz. Delegações das duas Coreias desfilam juntas nos Jogos de Inverno. E o presidente da Coreia do Sul cumprimenta a irmã do ditador da Coreia do Norte. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma campanha contra o assédio sexual que deu certo no Rio de Janeiro desembarcou em São Paulo e já deu sinais de que vai fazer sucesso por aqui. Um grupo de mulheres levantou dinheiro com financiamento coletivo e produziu 25 mil tatuagens temporárias que serão distribuídas em outras 4 capitais, além de São Paulo. A mensagem na pele é direta: não é não. Nas ruas, nos blocos, o pessoal dá asas à fantasia. Tudo bem, é carnaval, né? Mas tem gente que acha que só porque é diversão, que só porque o clima fica favorável aos encontros, pode chegar chegando. As pessoas ficam meio sem noção. Péssimo, na real. É claro que paquera acontece muito nessa época. Mas qual é a diferença entre uma aproximação saudável e uma violência? Quando alguém te olha, e olha com um olhar amigável, só te olhou, não te olhou dos pés à cabeça, tipo te avaliando, sabe? Esse é o momento que o mundo fala sobre assédio, aparecem denúncias e o carnaval não passa batido não. E aqui em São Paulo acaba de chegar uma campanha que desenha, para quem ainda não entendeu, quando não é não. A campanha Não é Não surgiu no ano passado no Rio de Janeiro e fez muito sucesso. Para essa temporada, são 25 mil tatuagens temporárias para mulheres de 5 capitais. É uma forma de você usar o seu corpo como uma bandeira do que você quer, do que você não quer. E de uma forma política, sabe? Você se posicionar. A tatuagem é simples de colocar. É só colocar o decalque na pele, molhar, esperar um minutinho e tá pronta para pular o carnaval em paz. A Júlia, que é carioca e participou do financiamento coletivo para produzir as mensagens, aqui em São Paulo, está super feliz com a reação das mulheres. Os homens ficam meio assim, desconfiados, e as mulheres amam e querem. O protagonismo é feminino, porque o nosso corpo que é assediado. E na folia, o Não é Não virou símbolo de força que já fez a cabeça de todos os blocos. Os motoristas já enfrentam congestionamentos na saída para as principais estradas, principalmente em direção ao litoral. Quase 3 milhões de veículos devem deixar São Paulo neste feriado prolongado. A Infraero estima um movimento de quase 3 milhões de passageiros entre embarques e desembarques em todo o país. Um aumento de 4,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só em Congonhas, o carnaval deve movimentar mais de 52 mil pessoas e mais de 5 mil voos. Expectativa de movimento intenso também nos 3 terminais rodoviários da capital paulista. Entre hoje e a quarta-feira da semana que vem, são esperados 760 mil passageiros. No da Barra Funda, quem decidiu viajar pela manhã teve sorte. Foi tranquilo para desembarcar ali e subir com as malas até assim. Já na rodoviária do Tietê, correria de passageiros e também de quem está trabalhando. A gente já se preparou, né, para curtir o carnaval aqui no trabalho mesmo. Entre as cidades mais procuradas estão Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e a região do sul de Minas e o litoral de São Paulo. Lara vai com as amigas curtir o carnaval
na capital fluminense. Na verdade, a gente comprou a passagem um pouco antecipada, porque a gente estava com medo de estar mais lotado, né? Já este outro grupo vai seguir para o interior de São Paulo, para ficar longe da folia. Os jovens vão participar de um retiro religioso. Dar uma fugida da cidade, do tanto estresse que tem e o corre que é o dia inteiro. A gente preferiu ir para lá, dar uma sossegada assim, porque ela tem cachoeira, tem um monte de coisa que a gente pode ver a natureza. Mas tem muita gente também chegando na cidade. O carnaval de rua e os desfiles no Sambódromo, segundo a SP Tours, devem atrair cerca de 600 mil pessoas de fora da capital. As estudantes de Limeira vieram contribuir com as estimativas. Muitos amigos já vieram para cá e as recomendações são muito positivas. Então, bastante folia. E se você pretende viajar de carro, vai precisar levar na bagagem também um pouquinho de paciência. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo espera um movimento intenso nas estradas. A estimativa é que cerca de 3 milhões de veículos circulem pelas rodovias da região metropolitana neste feriado de carnaval. O pico da movimentação de veículos em direção ao litoral, por exemplo, é aguardado para ocorrer na manhã de sábado. Vale lembrar que na segunda, na terça e na quarta-feira, o rodízio de veículos estará suspenso na capital, voltando a vigorar na quinta-feira, dia 15. Pois é, o que todo mundo quer saber, tanto quem sai quanto quem fica em São Paulo, é como será o tempo nesse fim de semana de carnaval. A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O fim de semana de carnaval promete ser quente em boa parte do país, com algumas pancadas de chuva no fim da tarde e à noite para refrescar o folião. Como a gente vê no mapa, só no sul gaúcho e entre o norte paranaense, passando pelo centro-oeste até o leste do Amazonas e oeste do Pará, que pode chover a qualquer hora. Em Roraima, entre o litoral fluminense, Espírito Santo até o interior do Nordeste, tempo fica firme e no litoral nordestino o sol predomina e chove de forma assim bem passageira. E olha como vai fazer calor amanhã. Em Salvador teremos máxima na casa dos 31 graus com chuvas rápidas à tarde e à noite. Em Vitória faz até 31 também, mas sem chuvas. Em Recife, o sábado de carnaval terá mínima de 23 e máxima na casa dos 30 graus, com muito sol intercalado com chuvas pontuais. E na capital fluminense, calorão em torno dos 39 graus, sem nenhuma gota de chuva para refrescar a galera. Já aqui em São Paulo, o sol predomina, mas teremos algumas pancadas de chuva, viu? É que áreas de instabilidade associadas ao tempo abafado favorecem a formação de nuvens e aí ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora no centro-oeste paulista e a partir da tarde nas outras áreas do estado. A máxima chega aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes e em Araçatuba. Em Ribeirão Preto faz até 34 graus, em Araraquara 35 e a praia está garantida no litoral com máxima na casa dos 32 em Santos e dos 33 em Caraguá. E vai fazer calor durante todo o carnaval aqui na capital também, viu? Teremos mínima de 22 nessa madrugada e máxima amanhã à tarde de 31 com chuvas pontuais a partir da tarde, inclusive à noite durante os desfiles. Aí no domingo a máxima fica em torno dos 30 graus e na segunda-feira de carnaval os termômetros ficam ali entre 22 e 28 graus, ainda com pancadas de chuva previstas. Os portões do Sambódromo do Anhembi foram abertos agora há pouco, às 7 da noite. Hoje tem o primeiro desfile do Grupo Especial. 7 escolas começam a entrar na avenida às 11h15 da noite. O desfile é aberto pela Independente Tricolor, estreante no Grupo Especial e que vai falar sobre os filmes de terror. Depois vem a Unidos do Peruche, com uma homenagem a Martinho da Vila. A terceira a entrar na avenida será a Acadêmicos do Tucuruvi, revelando os museus do mundo e do Brasil. Na sequência vem a Mancha Verde, com uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal. A quinta escola a ir para a avenida é a atual campeã do carnaval. A Acadêmicos do Tatuapé traz as festas do Maranhão. Em seguida vem a Rosas de Ouro, trazendo as histórias dos caminhoneiros do Brasil. E para fechar os desfiles desta sexta, vem a Tom Maior, com uma homenagem à Imperatriz Leopoldina.
Para hoje, ainda tem ingresso na arquibancada a R$ 100. Amanhã, desfilam X9, Império, Mocidade, Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Vila Maria. Para amanhã, todos os ingressos para as arquibancadas, cadeiras e mesas dos setores A, D, G e H já foram vendidos. Na nossa última reportagem sobre alternativas para fugir do carnaval aqui em São Paulo, as dicas são para quem gosta de ação, aventura e suspense na vida real e na ficção. Você vai ser trancado neste quarto de hotel sem celular. Tem 60 minutos para descobrir o enigma e salvar uma pessoa que está prestes a ser assassinada. Este é um dos espaços do Escape 60, uma casa de jogos em que os participantes são os personagens. São vários ambientes. Aqui, o objetivo é escapar da prisão para não ir para a cadeira elétrica. Às vezes tem algo na parede, tem alguma coisa no chão, que é uma pista e a pessoa não percebe. A Escape 60 tem 4 unidades em São Paulo. Todas vão abrir no carnaval. Às vezes o pessoal vem fantasiado, às vezes o pessoal chega de carnaval para poder jogar e depois vai curtir o bloquinho, porque são só 60 minutos de atividade, então o pessoal joga, curte e depois volta para o bloquinho. Esta fica na Vila Olímpia, na Zona Sul. Para participar é preciso formar uma turma com no mínimo 4 pessoas e reservar uma das salas. O jogo custa R$ 79,90 por pessoa. Minha próxima dica é um clichê para quem não gosta de carnaval. Mas depois de passar a semana inteira trazendo programas bem legais para quem quer ficar em São Paulo longe da folia, eu não poderia deixar de trazer uma programação especial para os amantes do cinema. O Espaço Itaú, que fica na Rua Augusta, 1475, montou uma mostra especial com um nome bem peculiar, Fugindo do Carnaval. É justamente o que a Maria fez ao sair de Salvador para vir passar a folga em São Paulo. Tem muitas opções, cinema, tem teatro, né? Tem restaurantes, café, tem muita coisa. Dá para fugir, sim. O período sempre é um período muito bom para o cinema, porque as pessoas que não pulam têm tempo. E os filmes, também nós estamos na véspera da premiação do Oscar, tem muito filme em oferta. Além da programação normal, todos os dias, às 17 horas, será exibido um filme que ainda não entrou no circuito comercial. No sábado vai passar Eutônia, baseado em fatos reais, conta a vida de uma patinadora. No domingo tem A Grande Jogada, também biográfico. Na segunda é a vez de Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, que aborda a questão racial nos Estados Unidos. Na terça, Trama Fantasma, o destaque da mostra. O que você programou para os próximos dias? Muitos filmes? Muitos filmes, não só fora de casa, como dentro de casa também. Através de um filme eu consigo me desligar um pouquinho da realidade, né, e viajar um pouco na ficção. Alerta em São Paulo contra a febre amarela. Um macaco sagui foi encontrado morto numa casa na Zona Sul de São Paulo e provocou a ação de emergência da prefeitura. Moradores de 3 bairros vão ser vacinados contra a doença e mais 4 parques na região foram fechados. Uma nebulização em ruas e casas será feita às pressas. A vacinação começa amanhã e vai ser feita também na segunda-feira em Santo Amaro, Campo Grande e Campo Belo. Em 2 postos satélites perto do aeroporto de Congonhas, os estacionamentos da loja Pets, na Avenida Washington Luiz, 2737, e do supermercado Pão de Açúcar, na mesma avenida, no número 3919. Os moradores que forem aos postos devem levar um comprovante de endereço e não vai ser necessária a apresentação de senha. O atendimento vai das 9 da manhã às 5 da tarde. De quarta-feira em diante, os postos de saúde vão fazer o atendimento à população a partir do meio-dia. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente também fechou mais 4 parques municipais da Zona Sul. Parque Severo Gomes, na Granja Julieta, do Cordeiro, na Chácara Monte Alegre, Chuvisco, no Jardim Aeroporto e Parque Linear Invernada, no Campo Belo.
Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, um homem morreu de febre amarela. O caso foi confirmado hoje pela Secretaria de Saúde. A vítima vivia num sítio a 15 quilômetros de Parelheiros, onde foram encontrados macacos mortos com a doença. No estado de São Paulo, de 2017 até agora, houve 186 casos de febre amarela silvestre confirmados, com 65 mortes. Entre os óbitos está um morador de Minas Gerais e outro de Santa Catarina, ambos infectados em Mariporã, e um morador do Rio de Janeiro infectado em Atibaia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou agora à noite o primeiro caso de febre amarela autóctone, ou seja, contraído na capital paulista. O homem de 29 anos, morador do bairro Tremembé, na Zona Norte, não tinha se vacinado e foi infectado possivelmente em um local que frequentava perto do Parque Estadual da Cantareira. Depois da ordem do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, a Polícia Federal prendeu o irmão do ex-ministro José Dirceu. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva já foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva foi preso em Ribeirão Preto, onde mora, e no início da tarde foi levado para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A ordem é para que o irmão de José Dirceu seja transferido para o Complexo Penal de Pinhais, no Paraná. Porém, a defesa disse que vai pedir para que Luiz Eduardo cumpra a pena em Ribeirão Preto. Alega que a família dele não teria condições financeiras de viajar para visitá-lo. Na decisão, o juiz Sérgio Moro se baseia no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a pena de 10 anos e meio de cadeia, aumentada pelo TRF4, deve começar a ser cumprida porque a possibilidade de recurso na segunda instância está esgotada. O irmão de José Dirceu foi condenado em maio de 2016 na mesma ação que o ex-ministro. O juiz Sérgio Moro acredita que, embora ele tivesse papel secundário, estava envolvido nos acertos e no recebimento da propina em contratos da Petrobras, que era paga ao grupo político dirigido pelo irmão. José Dirceu não recebeu ordem de prisão agora porque os recursos que ele apresentou em segunda instância ainda não foram julgados. José Dirceu ficou preso de forma preventiva durante 2 anos. Está em liberdade desde maio do ano passado, em decorrência de um habeas corpus concedido pelo Supremo. O homem forte do PT também teve a pena aumentada para 30 anos e 9 meses de prisão pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Nessa ação, ele é acusado de receber 10 milhões de reais em propina da empreiteira Engevix, em contratos superfaturados com a Petrobras. Sérgio Moro também ordenou a prisão de outros 2 condenados pelo TRF, o ex-sócio de Dirceu, Júlio César dos Santos, e o ex-assessor Roberto Marques. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para evitar a prisão dele depois da condenação na segunda instância. Ao negar o pedido, porém, o ministro remeteu a apreciação do mérito do habeas corpus ao plenário do Supremo, que dará a palavra final sobre o assunto. A presidente Carmen Lúcia vai marcar a data do julgamento. Esta semana, a força-tarefa da Procuradoria da República, aqui em São Paulo, que atua na Operação Lava Jato, foi ampliada. Conheça as investigações em que os 11 procuradores já estão trabalhando. A maioria dos inquéritos trata de Caixa 2 em campanhas eleitorais e todos foram abertos com base nas delações dos 77 executivos da Odebrecht. Uma das investigações é sobre o suposto pagamento não contabilizado na campanha eleitoral de 2010 de Ricardo Montoro, do PSDB, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo os delatores, um sobrinho de Montoro que trabalhava na empreiteira teria facilitado o esquema. Outras investigações apuram se o deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, e o ex-chefe da Casa Civil de Geraldo Alckmin, Edson Aparecido, teriam recebido repasses de R$50 mil não contabilizados à campanha eleitoral de 2010. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT, também teria recebido o mesmo valor por meio do Departamento de Propinas da Odebrecht. Assim como o candidato à presidência,
José Maria Emael, do PSDC, e o senador José Aníbal, do PSDB. Em 2010, o vereador Francisco Chagas, do PT, teria recebido R$30 mil para a campanha via Caixa 2. E o ex-ministro José Genuíno, também do PT, é suspeito de ter recebido pelo menos R$70 mil no mesmo ano. Em 2012, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, teria recebido entre 15 e 40 milhões de reais extraoficialmente para a campanha. O então candidato ao governo de São Paulo em 2014, Alexandre Padilha, do PT, é suspeito de ter recebido R$1 milhão via Caixa 2. O Ministério Público Federal ainda investiga se agentes públicos receberam propina por causa das obras da linha 2 Verde no metrô de São Paulo. E também se houve algum pagamento indevido a agentes públicos que tivesse relação com o acordo judicial que tratou da construção da rodovia Carvalho Pinto. Outro inquérito apura suposto comprometimento de Lula com Emílio Odebrecht para reforçar as relações com a então presidente Dilma Rousseff, acertando como contrapartida ajuda ao filho do ex-presidente Luiz Cláudio Lula da Silva no desenvolvimento do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E uma investigação checa se houve pagamento por parte do grupo Odebrecht de uma espécie de mesada em favor de Frei Chico, irmão de Lula. De acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo, provavelmente outras das 29 petições encaminhadas pelo STF ao Estado também ficarão sob responsabilidade do grupo de 11 procuradores. A defesa de Dilma diz que as alegações são mentirosas e levianas e que o presidente Lula jamais tratou deste assunto com ela. José Aníbal afirma que o inquérito será oportuno para deixar claro que o ex-diretor da Odebrecht mentiu em depoimento ao Ministério Público e que ele nunca compactuou com esse tipo de prática. Alexandre Padilha afirma que não houve doação direta da empresa para a campanha ao governo do estado de São Paulo em 2014 e que não foi notificado no inquérito. A assessoria de Haddad diz que os delatores não apresentaram provas objetivas e que o ex-prefeito contrariou interesses de empreiteiras durante o mandato. Emael diz que nunca viu os delatores Carlos Armando Guedes Pascoal e Benedito Barbosa da Silva Júnior. Barros Munhoz alegou que jamais solicitou recursos irregulares ou que autorizou que o fizessem. O metrô diz que é o maior interessado na resolução dos processos. A Dersa, que administra a rodovia Carvalho Pinto, disse que todas as obras foram licitadas e obedeceram à legislação. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os outros citados na reportagem. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, voltou hoje a Goiás para discutir com o governador Marconi Perillo, do PSDB, a situação dos presídios no estado. No mês passado, uma rebelião terminou com 9 detentos assassinados, alguns deles decapitados. Essa é a segunda visita de Carmen Lúcia a Goiás desde a rebelião que aconteceu na virada do ano, em Aparecida de Goiânia, e terminou com 9 mortos, 14 feridos e pelo menos 106 fugas. No encontro de hoje, a presidente do Supremo acompanhou a inauguração de um presídio de segurança máxima em Formosa. A penitenciária custou cerca de 19 milhões de reais e tem capacidade para 300 presos de alta periculosidade. Carmen Lúcia disse que os brasileiros estão cansados da ineficiência do Poder Judiciário, que está em débito com a sociedade. O cidadão brasileiro está cansado da ineficiência de nós todos, inclusive nós do Poder Judiciário, que por mais que tentemos, e tenham certeza estamos tentando, claro, temos sempre um débito enorme com a sociedade. O que o cidadão brasileiro espera é poder voltar a confiar nas instituições, incluídas aí as instituições que tem que dar uma resposta em sistema. Em Goiás, a presidente do Supremo também participou de uma cerimônia de destruição de 3.000 armas apreendidas. O senador alagoano Renan Calheiros, do MDB, o mesmo partido de Michel Temer, divulgou hoje mais um vídeo em que faz duras críticas ao projeto de reforma da Previdência defendido pelo presidente. Segundo Renan, quem se aposentou com 55 anos, como Michel Temer, não tem autoridade moral para impor uma reforma como essa. O Michel, cidadão que se aposentou aos 55 anos de idade, ganhando inicialmente 48 mil de aposentadoria, hoje ganha 68 e acha que fez por merecer, inclusive deixou de atualizar suas informações para fazê-lo depois de votar a reforma no Congresso. E o Michel II
presidente que é sabido, que quer a reforma e que os outros contribuam até 75 anos. Esse é o problema dessa reforma das aposentadorias. O Michel Presidente fala coisas, mas não faz as coisas que fala. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A quarta-feira de cinzas chegou mais cedo para Lula. O condenado do PT paga o preço por ter sambado sobre os processos da Lava Jato, entoando um samba-enredo sem nexo. Lula e seus advogados confundiram defesa técnica com lero-lero político. Esse tipo de tática é ótima para animar palanques, mas vem se revelando inútil nos tribunais. Ao negar a liminar pedida pela defesa, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve Lula perto da cadeia e distante da urna. Considerando-se os aspectos técnicos, a defesa de Lula portou-se como se estivesse desesperada. Pediu ao STF um habeas corpus preventivo para tentar impedir a prisão de Lula. Ora, esse mesmo pedido já tinha sido feito no STJ, que negou a liminar, mas não julgou o mérito. E há uma súmula no Supremo que impede a Suprema Corte de tomar conhecimento de processos que ainda estão pendentes de julgamento em outro tribunal superior. A defesa de Lula alegou que a eventual prisão do pajé do PT terá inevitáveis desdobramentos no processo democrático do país. Ora, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção. De duas uma, ou pune-se o condenado ou desmoraliza-se o judiciário. Dias atrás, a ministra Carmen Lúcia disse que mudar a regra da prisão agora seria apequenar o Supremo. Ao negar a liminar pedida por Lula, Fachin enviou o julgamento do mérito para o plenário do tribunal. Logo saberemos qual é o tamanho da Suprema Corte brasileira. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o apresentador de TV, Luciano Huck, tem o estilo do seu partido, o PSDB. A declaração do tucano foi dada ao jornal Folha de São Paulo. Fernando Henrique tem feito declarações vagas em apoio à candidatura do apresentador à presidência, o que teria irritado políticos tucanos. No início da semana, a FHC afirmou que seria bom para o país se Huck fosse candidato. Apesar disso, o ex-presidente negou ter intenção de lançá-lo na corrida presidencial e reforçou que vai apoiar o governador paulista Geraldo Alckmin, do PSDB. Lembramos que a TV Gazeta já é vista em Brasília e no Rio de Janeiro pela NET, nos canais 187 e 687. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o jurista Walter Maierovitch sobre o crime organizado e as eleições. Em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, o presidente Michel Temer disse que mandou a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ligado ao Ministério da Justiça, investigarem o preço da gasolina nos postos. Quando tem aumento, os distribuidores, enfim, a bomba de gasolina registra o aumento. Quando tem redução, não registra a redução. Daí se vem um novo aumento, o novo aumento é sobre o preço anteriormente cobrado. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos botar a Polícia Federal, o CAD, atrás dessa fiscalização para exatamente impedir essa espécie quase de, digamos, de agressão ao consumidor. Temer voltou a defender a reforma da Previdência e disse que numa escala de 0 a 10 tem um grau de esperança 7 na aprovação. Será que o trabalho do servidor público, especialmente daquele que ganha mais de 5.645, é mais pesado, é mais oneroso, é mais difícil, é mais complicado do que o trabalho do trabalhador privado? Então é. Portanto, quando você busca igualdade, você não só está, digamos assim, acertando as contas públicas, que graças a Deus estão em ordem, né? Como também está aplicando um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, né? Que é a igualdade. E o presidente insistiu de novo na escolha de Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho. Essa questão da deputada Cristiane Brasil não é uma questão de mérito, digamos assim. É uma questão de princípio, porque, veja bem, a Constituição estabelece que é competência privativa do presidente da República nomear o seu ministro. Então, quando eu vou nomear, eu posso até cometer um erro administrativo, político, não é o caso, porque a deputada Cristiane Brasil é uma deputada muito competente, muito determinada, trabalhadora e presta bons serviços. Mas eu posso, eventualmente, cometer um equívoco administrativo.
Mas isso não é, veja bem, revisável, especialmente por um juiz de primeiro grau. As vendas do varejo aumentaram 2% no ano passado, de acordo com o IBGE. Em 2015 e 2016, o mercado havia sido retraído. Artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos foram os que mais puxaram os resultados para cima. Acompanhando o sobe e desce das bolsas nos Estados Unidos, o índice Bovespa caiu hoje 0,78%, a quarta queda seguida. Por causa das incertezas na economia americana e da expectativa de elevação das taxas de juros na próxima reunião do Banco Central americano, a Bovespa acumulou esta semana queda de 3,74% aqui no Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, o bafafá no mercado financeiro do mundo completou uma semana. O dólar chegou perto de R$ 3,30, mas ainda em um nível em que estava em dezembro do ano passado, quando não estava acontecendo nada. A bolsa daqui caiu, como a gente viu, mas menos do que as americanas. No mercado do dinheiro, as taxas de juros quase não se mexeram. Os analistas da economia, principalmente os que trabalham em grandes bancos, não estão ligando muito para a crise. Alguns até reduziram as projeções para a inflação do ano, como o pessoal do Itaú. Outros até aumentaram a previsão de crescimento da economia neste ano, que deve ser de mais ou menos 3%, mas muito maior que o 1% do ano passado. Quer dizer que vai ficar tudo calmo? Não dá para saber ainda. Essa bagunça nos Estados Unidos já dura uma semana, o que não acontecia faz alguns anos. Até agora, no entanto, não houve uma grande quebra de empresa financeira. Como disse um alto dirigente do Banco Central americano, por enquanto a queda da bolsa é small potatoes, batatinhas, um jeito de os americanos dizerem café pequeno ou fichinha. No entanto, se durar muito mais tempo, essa bagunça pode dar problema. Queda grande da bolsa empobrece muita gente nos Estados Unidos. Por aqui, continuamos na saída da crise, sim. A inflação de janeiro foi bem menor do que a prevista, mesmo com as altas constantes do preço da gasolina e do gás. É porque os outros preços estão caindo, por isso que a inflação se mantém baixa. O comércio voltou a crescer no ano passado, como a gente viu. As vendas no varejo não subiam desde 2014, o ano da última Copa, de triste memória. Mesmo com o Brasil na pindaíba em que está, com o governo quebrado, a bagunça lá fora não bateu aqui, então. No entanto, nossos problemas ainda são domésticos. Isto é, descobrir quando vai cair o desemprego, se vai ter reforma da Previdência, se um presidente muito maluco vai ganhar a eleição. Mas a bagunça lá fora é um lembrete. Crises financeiras mundiais acontecem. E quando acontecem, dólar, inflação e juros sobem por aqui. Como estamos com água pelo nariz, qualquer marolinha nos afoga. Boa noite. Uma experiência única no centro de São Paulo mistura a história da moda e a história da cidade. Esse espaço, que começou como um brechó, hoje tem um dos maiores acervos privados de moda do Brasil, com mais de 50 mil peças. E é uma referência para pesquisadores, estilistas e figurinistas brasileiros e internacionais. É por isso que a Casa Juicy é a cara de São Paulo. No número 108 da rua mais antiga da cidade, na Roberto Simonsi, bem no centro de São Paulo, quem passa sabe que aqui funciona um estacionamento. Mas só de olhar o prédio, construído em 1890, não dá para desconfiar que aqui funcionou, por exemplo, o primeiro cartório da capital. Ou que a parte interna já serviu de cenário para filmes. E tem mais. Ao subir esses degraus, a gente encontra um mundo à parte. Aqui funciona um dos maiores acervos de moda privados do Brasil, a Casa Juicy, que tem mais de 50 mil itens para aluguel, com peças que lembram todo o estilo do início do século XVII, com peças mais contemporâneas, tem material para filme, publicidade. Olha só esse daqui, ó, uma armadura e ainda peças originais, exclusivas, de personalidades. Essa daqui é Rita Lee. Rita Lee. Essa é uma capa que ela usava nos anos 70, maravilhosa, de uma estilista chamada Bárbara Holanick, que é linda, né? Muito cara Rita Lee, né? Não, total. Essa é uma das peças nossas que a gente tem mais apego, assim, um xodó histórico, assim, de figurino, sabe? Mas, basicamente, assim, ela só sai por exemplo, por uma coisa especial. Essas coisas não podem acontecer. Pode, por 5 segundos pode. 5 segundos. Essa aqui é a bota que a gente comprou o ano passado da El Que Maravilha. É uma peça de identidade dela, né? Quem não conhece a El, que não lembra
da bota prata, né? O espaço é uma referência em roupas e acessórios para filmes, teatro, propagandas, editoriais de revistas e pesquisadores do Brasil e de fora. Todos os filmes brasileiros, eu acho que hoje em dia todos passam por aqui. Estudantes de moda, pesquisadores que pesquisam coleções, já vieram muitas marcas e estilistas internacionais e nacionais. Júnior é o sócio da Simone. O negócio começou há 15 anos como um brechó em casa mesmo. Os amigos já eram do mundo da moda e da publicidade e tudo conspirou a favor. No fim, depois de 3 endereços nos Jardins, eles se fixaram em 2010 aqui no centro. E aí a Casa Juice deslanchou de vez. É muito interessante, porque estar nessa casa com todo esse... de ter sido o primeiro cartório de São Paulo e agora abrigar um dos maiores acervos de indumentária, né, do Brasil. Eu cheguei aqui, olhei essa casa, assim, falei, não acredito, assim, ainda por cima tem toda essa história, né, carrega tudo isso. E ela estava, exatamente, a gente encontrou carimbo, papéis, assim, documentos, tudo resquícios daquela passagem, né. Então a gente ficou muito emocionado, eu falei, bom, é aqui. É uma portinha, né? Você vê toda essa transição aí fora, todo esse movimento do centro, e aí você abre a porta e tem esse sonho, né? Que a gente divide ainda com arte contemporânea. Então é o passado e o presente com arte, né? Então é uma mistura bem interessante. O frentista Manuel Santos Silva, de 47 anos, que atirou em 3 jovens e matou 2 deles em um posto de combustível na Zona Oeste, conseguiu um habeas corpus e não será preso preventivamente. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atendeu ao pedido do Ministério Público. Para o promotor Idejalma Múcio, está claro nas imagens da Câmara de Segurança que Manuel agiu em legítima defesa. Mas o promotor acrescentou que o frentista cometeu um erro ao continuar atirando na direção das pessoas depois de ter afastado o perigo que ele corria. A conduta dele vai ser apurada nos autos do inquérito policial. A Polícia Civil de Roraima investiga incêndios contra imigrantes venezuelanos que podem ter sido criminosos. Uma câmera de segurança gravou um dos crimes na capital Boa Vista. As imagens da câmera de um imóvel vizinho mostram o momento em que um homem joga um objeto em chamas por cima do muro de uma casa, onde vivem 31 venezuelanos no bairro de Messejana. É possível ver o clarão de uma explosão. O homem foge. Em seguida, pessoas aparecem dentro da casa e conseguem apagar o fogo. O crime foi na madrugada de segunda-feira. Uma mulher teve queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e costas. A Delegacia Geral de Homicídios apura a suspeita de xenofobia e procura o criminoso, que ainda não foi identificado. A polícia também investiga outro incêndio que deixou uma criança de 3 anos e os pais dela, venezuelanos, feridos. A casa onde eles moram com outros 13 imigrantes pegou fogo na madrugada de ontem. A suspeita é de que também neste caso houve crime. Com a crise na Venezuela, o número de imigrantes em Boa Vista subiu para 40 mil, mais de 10% da população da cidade. A Delegacia de Homicídios de Boa Vista informou agora há pouco que o mesmo homem foi o autor dos 2 ataques. Ele já foi identificado e está foragido, mas a identidade dele não foi revelada. O menino de 3 anos e o pai dele continuam internados. O presidente Trump conseguiu um acordo entre republicanos e democratas que garante o orçamento do governo americano para os próximos 2 anos. A proposta aprovada estabelece um gasto adicional de 300 bilhões de dólares nos próximos 24 meses. A construção do muro na fronteira com o México e a situação dos imigrantes foram assuntos retirados da pauta. O acordo, aprovado durante a madrugada, saiu depois de uma longa discussão entre a oposição democrata e os governistas republicanos na Câmara e no Senado. A promessa de união e diálogo diplomático entre as Coreias foi o principal destaque da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Antes da cerimônia de abertura no Estádio Olímpico, a irmã mais nova do líder da Coreia do Norte, Kim Yo-jong, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, trocaram um cordial aperto de mãos. A cerimônia, com muitos fogos de artifício e a formação dos anéis olímpicos com 1.200 drones, foi encerrada com o desfile da delegação formada por atletas e técnicos dos 2 países, sob a mesma bandeira branca com o desenho da Península Coreana.
sul-coreana. Os dois países estão tecnicamente em guerra desde 1953. Os jogos vão até o dia 25 de fevereiro. Agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. Os Jogos Olímpicos de Inverno, que foram abertos na Coreia do Sul, serão um acontecimento esportivo, mas só nos próximos 16 dias. Hoje, com a cerimônia de abertura, foi um acontecimento político. Exemplo disso foi o gesto do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Ele não compareceu ao jantar oferecido pelos anfitriões, para não precisar apertar a mão de algum dirigente da Coreia do Norte. É um recado que o governo de Donald Trump dá à Coreia do Norte e que ameaça excluir os norte-coreanos se eles usarem armas atômicas para agredir algum aliado americano. Mas o maior fato político veio das duas Coreias, que oficialmente continuam em guerra desde 1953, quando o conflito que as dividiu terminou com um armistício e não com um tratado de paz. Pois bem, a ditadura norte-coreana designou para a chefia da delegação dela a irmã do ditador Kim Jong-un. O governo dele poderia ter nomeado como chefe dos atletas alguém de segundo escalão. A irmã se chama Kim Yong-nam e encabeça o setor de propaganda do Partido Comunista. Outra coisa cheia de valor simbólico, as duas Coreias desfilaram juntas na abertura. Antes do fim do comunismo na Europa, as duas Alemanhas, a ocidental e a comunista, também faziam a mesma coisa. Escolhiam uma bandeira neutra e o hino que as acompanhava era uma sinfonia de Beethoven. Mas nunca os dois Vietnãs desfilaram sob a mesma bandeira, nem a China continental com a ilha de Taiwan. O recado que as duas Coreias procuram dar foi mais ou menos o seguinte: somos uma única nação, por mais que estejamos divididos em dois estados e dois regimes políticos. Um outro recado é mais sutil e também muito eloquente. Como única nação, uma Coreia não quer destruir materialmente a outra. Elas sinalizam um futuro ainda muito distante em que estarão politicamente reunificadas. Essas mensagens demonstram um claro desarmamento de espírito, mas não é ainda amanhã que isso vai dar em unificação verdadeira ou em paz. Estamos ainda bem longe disso. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista o jurista Walter Maierovitch sobre as eleições e o crime organizado. O Corinthians joga neste momento pelo Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos só entram em campo amanhã. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Estela. O Corinthians joga agora, em Santo André, no ABC Paulista, e está vencendo o jogo por 1-0. O Rodriguinho marcou o gol da vitória parcial do Corinthians. Amanhã, a Ferroviária recebe o Santos em Araraquara, enquanto o Palmeiras vai ao interior enfrentar o Mirassol. O time comandado por Roger Machado defende a campanha de 100% de aproveitamento na temporada. O Palmeiras é o único paulista com 100% de aproveitamento no campeonato. São 5 jogos e 5 vitórias. Líder do Grupo C, 7 pontos à frente do segundo colocado. 2018 começou tranquilo no time de Roger Machado. A gente idealiza um começo bom até para que a gente tenha a tranquilidade de trabalhar. Não me surpreende em função da qualidade do material humano que eu tenho à minha disposição e do interesse em fazer as coisas acontecerem no período mais breve possível. Amanhã, contra o Mirassol fora de casa, Roger tem a chance de testar alguns nomes. No treinamento de hoje na academia de futebol, o Meia Guerra foi usado como alternativa no comando de ataque. Outra novidade no treinamento e que deve ocorrer na partida de amanhã é a presença de Michel Bastos entre os titulares. O jogador entra na lateral esquerda no lugar de Vitor Luiz. Aos 34 anos, Michel Bastos é um jogador experiente. Já jogou Copa do Mundo, atuou na Europa e em muitos clubes brasileiros. Chegou ao Palmeiras ano passado, mas teve pouca sequência como titular e é muitas vezes contestado pela torcida. O técnico Roger Machado, no entanto, fez questão de defender o jogador das críticas injustas. Quando você vai ficando mais velho, em alguns momentos, treinar menos é treinar mais. Daí você acaba treinando menos ou sendo preservado de algumas atividades em função de que você já é mais um menino de 20 anos e isso é entendido como já não tem mais capacidade nem tesão para jogar. Ou porque já ganhou muito dinheiro ou porque já conquistou muito. Pelo contrário, o jogador mais velho ele quer acabar a carreira jogando.
Muito bem, né? Bom, e o Oswaldo Oliveira não é mais técnico do Atlético Mineiro. A diretoria do Galo confirmou a demissão. Ontem, o treinador teve um polêmico bate-boca com o jornalista Léo Gomide, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Tudo isso após o empate contra o Atlético Acreano em 1-1 pela Copa do Brasil. Os dirigentes afirmaram que a questão foi exclusivamente técnica, porque a equipe vem apresentando um futebol abaixo do esperado. Nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Galo conquistou 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e ocupa a 3ª colocação com 8 pontos, 5 atrás do Cruzeiro e do América Mineiro. Cuca e Abel Braga são os nomes mais comentados para assumir o comando da equipe. Apesar dessa declaração da diretoria do Atlético Mineiro, obviamente a atitude não é... como se fosse uma gota d'água, assim, né? Depois E não de condiz tudo, com a, da e não crise. condiz com a postura de um gestor, de um líder. Né? O controle emocional ele é fundamental para quem comanda um grupo. Então, você perder a cabeça desse jeito acaba maculando a imagem. Tem rumores ali de que os jornalistas tinham falado algo, mas isso ele negou, né? Não, então, essa foi a alegação do Oswaldo Oliveira, mas na própria discussão dá para ver o jornalista, só você ouviu isso, ou você... Mas mesmo que tivesse dito alguma coisa, cabe para quem é líder de um grupo, para quem é o gestor, manter a cabeça no lugar. Né? É inaceitável esse tipo de comportamento. Afinal de contas, vamos imaginar que o Atlético Mineiro fechasse os olhos para esse tipo de atitude. Como cobrar depois de um jogador que eventualmente venha ferir a disciplina? Ou numa discussão com um colega, ou discussão com um técnico, até mesmo com outro jornalista. Então, alguma coisa tinha que ser feita. E agora, a campanha, o fato de a campanha não é boa, não serve muito como justificativa. É só início de uma temporada. Em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, a campanha não é ruim. E São Bento e Linense também pelo Campeonato Paulista, além de Santo André e Corinthians. E Linense, São Bento e Linense, jogo em Sorocaba, 1-1 por enquanto. Tá certo, Celso. Muito obrigada. Boa noite. Um bom fim de semana. Pra você Aproveita também, o carnaval no fim de semana e tá de volta aqui? Na segunda. Então tá com a gente no carnaval também. Isso aí. Obrigada, Celso. Boa noite. É com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista o jurista Walter Maierovitch sobre as eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o risco de influência das facções criminosas nas eleições deste ano. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o jurista Walter Fanganiello Maierovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone de Combate ao Crime Organizado. E eu tenho um lembrete. A TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Agradeço muito, Maierovitch, estar conosco. E o assunto é algo que pouca gente, acho que acompanhou, ouviu, e eu faço questão de conversar sobre isso. Eu vi uma entrevista sua em que admitiu a possibilidade do PCC de São Paulo, conhecido como o primeiro comando da capital, exercer ou ter um impacto sobre as eleições desse ano. E eu quero saber como é que chegou a essa constatação. Sim. Por várias razões. A primeira, porque eu estudo há anos, há mais de 30 anos, essas organizações criminosas. Então, não só o PCC, mas toda organização, Maria Lídia, que tenha controle de território. E no Rio a gente tem, e em São Paulo também, periferia de São Paulo. Toda organização que tem controle social, controle da sociedade, toda organização que tem força, e que difunde o medo e gera o que nas pessoas? O silêncio, a submissão pelo medo. Todas essas organizações, isso o mundo inteiro sabe, tem potencial para influir nas eleições. E se a gente pensar que essas organizações são pré-mafiosas, a gente tem que dar uma olhada no Código Penal italiano e na vida italiana. O Código Penal italiano coloca uma agravante na pena quando uma organização dessa, pelos seus membros, consegue influenciar nas eleições. Se a gente pensar, vamos dar um passo para trás na história, com relação à Sicília, onde a democracia cristã, que depois da Segunda Guerra Mundial foi hegemônica, onde é que ela conseguia votos? Na Sicília,
pela máfia, pelo poder de intimidação da máfia. E o que aconteceu a partir do momento de uma ruptura entre a máfia e a democracia cristã, porque a democracia cristã não conseguia parar a Lava Jato, vamos chamar assim, que é todo o maxi-processo e que envolvia esses mafiosos que têm poder forte e corruptor. O que aconteceu? A democracia cristã teve uma votação ridícula. E aqui no Brasil, como é que se daria a influência das facções criminosas, no caso de São Paulo, do PCC, nas eleições? Existe um autor siciliano chamado Leonardo Sciascia, já falecido e é jornalista também. Ele escreveu que as pessoas percebem a ausência do Estado e se solidarizam pelo medo. Então, nas organizações que têm controle e domínio do território, de bairro, de periferia, as pessoas que se sentem desprotegidas pelo Estado, veja a situação do Rio de Janeiro hoje, elas silenciam e se solidarizam. E em São Paulo? Também, principalmente na periferia de São Paulo. Basta se a periferia se verificar, se constatar. Tem até um documento que eu consegui cópia, que foi encaminhado nada mais, nada menos do que ao cardeal arcebispo de São Paulo, no sentido da infiltração dessas organizações criminosas, nós estamos falando de PCC, em festas da igreja, em quermesses e etc., na periferia. Então, e a igreja reagiu, agiu? Aí eu já não sei quais os canais, mas essa situação permanece. Então é um poder de influência que a gente vê muito e que se conhece por livros, principalmente na Itália, dada a influência das máfias. E qual o interesse das facções? É eleger candidatos? Não, é apoiar candidatos que evidentemente não têm ficha suja, e depois ter benefícios em troca. Essa é a mecânica, porque todo Que tipo de benefício? Exemplo. Controle de área, o quê? Sim, não, pressões no sistema penitenciário, para se ter facilidades, por exemplo, todo tipo de benefício na própria região, se manter a polícia fora de periferia, continuarem a manter o controle territorial e social. Esses são os benefícios e, evidentemente, o que eles exploram? Exploram o mercado de drogas, de armas, de munições, de coação em cima das pessoas, para se vender um botijão de gás. No Rio de Janeiro, a TV Gato e assim por diante. Então, isso tudo, essas organizações fazem, porque a única ideologia que tem uma organização dessa é o lucro. Agora, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não gostou nem um pouco das suas declarações nesse sentido, lamentou, inclusive, que o senhor tivesse falado, e argumentou que em São Paulo não existem áreas desse tipo, controladas por criminosos, onde a força policial não entre. Parece que eles não aprenderam a lição quando eles diziam que o PCC não existia, e a gente viu o que o PCC fez no estado de São Paulo, principalmente na capital, deixando as pessoas, o estado de joelho, as pessoas com medo. Será que eles esqueceram disso? É o mesmo tipo de declaração, é a mesma coisa. É a política, infelizmente, a política do avestruz, de enfiar a cabeça num buraco e achar que não tem nada em volta. Será que eles nunca viram a periferia? Será que eles não percebem que São Paulo, por esse medo, por esse temor que se difunde, ninguém mais anda à noite nas ruas? Será que eles vão ter que esperar de novo um acontecimento igual ao que nós assistimos, quando na véspera dessa grande parede, desse movimento nos presídios e ataque à cidade de São Paulo, o secretário disse que o PCC era uma criação da imprensa? É a mesma coisa. E eu agradeço muito sua entrevista, Walter Fanganiello Maierovitch. Muito obrigada, muito importante tudo que foi dito para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite, um ótimo carnaval. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 3 da tarde, tem programa especial da Liga de Basquete Feminino 2018. Celso Cardoso, Ellen Luz e Janete discutem as últimas rodadas e os destaques da temporada.